Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Mais de 17 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de doenças cardíacas. Um exame chamado angiotomografia de coronárias pode ajudar a prevenir algumas dessas mortes, já que ele ajuda a identificar problemas no coração. No programa de hoje a gente vai entender o que é esse exame, qual a importância dele para prevenir as mortes por doenças cardiovasculares. Por isso recebo agora o médico radiologista, Dr. Fabiano Carlotto, e o médico cardiologista, Dr. Wellington Leitum. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Wellington. Prazer estar aqui. Recebê-los aqui para falar de um tema tão importante. Mas antes de a gente falar especificamente sobre a angiotomografia, vou aproveitar o Wellington aqui para falar um pouco sobre essa epidemiologia das doenças cardiovasculares, né? Sim. Por que ainda tanta gente morre por problemas cardiológicos? Quais são os principais fatores de risco? Então, doutora, ainda existe uma resistência e é muito bom, a gente acabou de sair agora do dia 29 de setembro, que é o Dia Mundial do Coração, e essa pergunta do senhor se encaixa muito bem nisso. As pessoas são muito resistentes a mudar o estilo de vida. Então, a gente tem, como a gente conhece bem, alguns fatores de risco, como hipertensão, diabetes, o colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, o sedentarismo, obesidade e o tabagismo. Então, é muito importante, o exame é diagnóstico, ele é muito bom, mas, acima de tudo, o paciente ter uma boa, entender que ele precisa mudar o estilo de vida para seguir uma vida saudável. O exercício físico tem papel importantíssimo, né, junto com a alimentação, em relação a essa melhora na qualidade de vida, né, esse estilo de vida que promove a saúde, né? Eu costumo dizer que a atividade física ela é um remédio, como outro qualquer, e dentre os remédios o mais barato. Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. O único efeito colateral que eu digo é que a pessoa pode ficar até mais bonita. É verdade. Então, é muito importante alimentos saudáveis e a prática de exercício físico regular. Tanto ela da parte de musculação, a gente sabe que nosso paciente é idoso, ele vai envelhecendo e a parte da musculação ajuda muito a evitar a fragilidade do idoso, assim como os exercícios que a gente chama de aeróbios, né? São exercícios que acabam trazendo a melhor capacidade funcional para o paciente e assim também ambos, né, evitando riscos cardiovasculares. Agora, Wellington, para a gente já conversar um pouco, chegando mais perto da angiotomografia, quando a gente avalia a população, a gente imagina aí, para prevenir, a realização de consultas, de exames, como forma de diagnosticar precocemente ou tomar medidas que evitem o aparecimento de doenças cardiovasculares. Duas perguntas. Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns, né, e que levam a esse índice elevado de mortes? E, mais importante, como é que a gente faz a prevenção e o diagnóstico precoce? Bom, eu acho que o acompanhamento médico regular com o cardiologista é o melhor caminho, né? As principais, no caso, eu não diria que a gente tem a gente tem algumas principais, no caso a hipertensão arterial, o diabetes, né, que são predominantemente as mais importantes, né? E no quesito hábito, o sedentarismo e a obesidade, que hoje a obesidade é uma grande epidemia, a gente se preocupa mundial, tanto, né, com epidemias e devia se preocupar bastante com a obesidade e é de fácil controle, né? Então é cuidados com a alimentação e atividade física regular. A partir de que ano, de que idade as pessoas devem ter uma maior preocupação na busca por uma avaliação cardiológica? É melhor,
Eu acredito que a partir ao redor dos 35, 40 anos, onde a gente começa a desenvolver a maior parte das doenças cardiovasculares, é um bom momento para estar acompanhando. Isso não impede, obviamente, do atleta, da pessoa que deseja realizar atividades físicas, procurar o cardiologista de forma mais precoce, para evitar, assim, doenças que não são as habituais. Às vezes você pode ter uma cardiomiopatia hipertrófica que atrapalha na condução do esporte, ou uma coronária anômala, e isso foge um pouquinho desse início das doenças cardiovasculares, que são realmente em torno dos 35 a 40 anos, que são geralmente a porta das principais doenças. Quais exames contribuem para o diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares? Exames laboratoriais são importantes. Num exame rotineiro, a gente não costuma lançar mão da angiotomografia logo de cara. Então, geralmente, começamos por exames um eletrocardiograma de repouso, né? Um teste ergométrico, um teste de esteira é muito habitual a gente solicitar para a gente ver que ele pode nos dar indícios de que possa acontecer algum sofrimento cardíaco, e o ecocardiograma para a gente avaliar funcionalmente o coração. A angiotomografia de coronárias, a ressonância de coração, o ecocardiograma 3D, que são exames um pouco mais complexos, esse a gente deixa quando existe uma suspeita um pouco maior de doença. Isso é muito importante. Você já abriu o caminho para que no bloco seguinte a gente vai bater o papo aí com o Fabiano. Você ficou na boa nesse primeiro bloco, mas agora é com você. A gente já volta. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. A Clínica Ortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Ortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do Estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A KZT é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar
uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocord, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre doenças cardiovasculares, mas sobretudo como evitá-las, como preveni-las ou como diagnosticar precocemente para que o tratamento seja feito da melhor forma, sem pegar ninguém de surpresa. E a gente começou conversando sobre os fatores de risco, sobre o diagnóstico, e agora a gente vai falar especificamente sobre a angiotomografia de coronárias. Um exame bastante moderno, com muita tecnologia, já tem algum tempo no mercado, está ganhando cada vez mais espaço. Não é isso, Fabiano? É fato. Não só ganhando mais espaço, mas algumas diretrizes estão mudando, né? Claro. Colocando a angiotomografia de coronárias como a primeira escolha no rastreamento daquele paciente, principalmente do paciente com risco intermediário. Não é um exame para todo mundo, né? É um exame que deve ser triado, né, e ser até por tem um custo mais elevado. Tem um custo mais elevado, ele tem que ser assertivo no sentido de que a gente espera que os pacientes que se submetam à angiotomografia de coronária, o objetivo principal é excluir doença. E se eu estou fazendo um paciente que eu seguramente já sei que ele tem doença, claro, talvez o exame não ofereça o melhor que ele traz, que é detectar lesões não obstrutivas de forma precoce, né, identificar placas que são mais vulneráveis, placas que não, de gordura, né, não calcificadas. Então, a ideia é escolher bem o paciente para que ele tenha o melhor possível do exame, oferecendo o mínimo risco, né? Ô, Fabiano, o que é o paciente que tem risco intermediário, até para a gente explicar para quem está assistindo a gente? Bom, né? O paciente do risco intermediário é aquele paciente que tem alguns fatores predisponentes, né, os fatores, seja hipertensão, dislipidemia, obesidade, mas que não tem, ou que tem um tabagismo, mas que não tem outros fatores sabidamente. Agora, quando o paciente tem uma associação de fatores, né, a gente tem que colocar isso em score e dizer se ele vai, porque ele pode estar num alto risco de doença coronária. Já tem angina, o paciente que já tem cansaço aos esforços, esse paciente não é baixo risco, ele é alto risco. O paciente do risco intermediário é que ele tem um ou mais fatores de risco, mas ele não tem doença já desenvolvida. Para facilitar, né, o entendimento, é aquele paciente que você acredita que ele pode ser doente e você quer ou confirmar ou afastar de vez uma lesão obstrutiva, e aí nesse caso a angiotomografia está super bem indicada. Isso tem ajudado muito, né? Tanto no pronto-socorro, mas também nos consultórios médicos, né? Ajudando a trabalhar bastante essa questão do diagnóstico precoce da doença. Tem algum preparo especial para a realização do exame? Bom, a angiotomografia de coronárias, ela é basicamente uma tomografia, como uma tomografia de crânio, de tórax, etc. Ela é um pouquinho diferente porque ela é mais exigente
do ponto de vista de alguns aspectos técnicos. O paciente tem que estar com a frequência cardíaca mais controlada, então, mas o preparo básico é igual para todo mundo. O jejum, já usamos jejum de várias horas, 6 horas, 12 horas. Hoje não, hoje o jejum preconizado é de pelo menos 2 horas, mas não maior que 6 horas. Então é um exame menos extenuante para fazer. Né? Aqueles pacientes que chegam até a clínica, até o hospital para fazer o exame e que estão com frequência cardíaca em torno de 60 ou abaixo de 60, eles estão prontos para fazer exame. E eles vão fazer o procedimento, vai ser... É um exame rápido. Ele vai funcionar uma veia, que é a parte mais difícil do exame, é o paciente deixar a gente pegar uma veia boa, calibrosa. O exame em si tem que durar, em média, 8 minutos. Né? Então, envolve uma apneia, né? Envolve uma aquisição com injeção de contraste numa veia periférica e está terminado. Terminou o exame, vida normal que segue. Tudo que o paciente podia fazer antes, ele continua podendo. Tudo que ele não podia fazer, ele continua não podendo. Né? Mas o exame é um evento bem pontual que terminou, o paciente está liberado para retomar a sua vida diária. A alergia ao iodo pode ser um impeditivo para a realização do exame? Pode. Exame? Naqueles casos de alergia grave comprovada ao meio de contraste, aquele paciente que já foi exposto e teve uma reação alérgica grave, a gente prefere discutir a possibilidade de um outro exame, né, que não use contraste iodado. Nos pacientes que tiveram alergia leve, moderada ou são alérgicos de forma geral e não têm conhecimento sobre alergia propriamente ao contraste da tomografia, a gente faz um preparo de dessensibilização, que pode ser feito na hora que o paciente chega na clínica ou começando no dia anterior, né, com bastante segurança, né, a gente tem bastante apoio e assim, o volume de exames que se faz é bastante grande e que nos dão uma tranquilidade de saber que a gente pode lançar mão desses pacientes com risco, com relato de alergia leve, né, que a gente vai poder fazer o exame com total segurança para eles. Quais são as doenças que podem ser diagnosticadas através da angiotomo? Bom, quando a gente fala em angiotomo de coronária, a gente sempre está com a cabeça do descartar doença. Perfeito. Mas, lógico, invariavelmente nós vamos detectar doenças, né? E nós vamos detectar aquelas placas que não são obstrutivas, que num cateterismo mais invasivo passaria batido, porque nem reduz, não causa estreitamento das artérias, ou então aquelas situações onde um vaso tem uma origem anormal e tem um trajeto anormal, diferente daquele do esperado, ela é perfeita para isso. Então, ela tem um papel muito importante, assim, talvez o papel mais importante da angiotomografia de coronária é detectar precocemente lesões que ainda não são obstrutivas, mas que com o passar dos anos seguramente vão evoluir e vai culminar com um evento, né, seja um infarto, uma morte súbita. Você tem destacado muito essa questão, olha, a angiotomografia serve para descartar a doença. Isso é muito importante, porque às vezes eu vejo alguma confusão quando a gente fala em relação à quantificação das placas, o diagnóstico exato para definir tratamento. Esse papel cabe, aí vale para os dois, cabe à angiotomografia ou deve-se logo buscar aí o cateterismo para que isso seja feito com maior precisão? Mas a gente vai falar sobre isso após o intervalo, pode ser? Claro. Okay. Já voltamos. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas.
A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando dois craques quando a gente fala em angiotomografia de coração, das coronárias. Um exame que vem ganhando cada vez mais espaço. Nós estamos aqui com o Dr. Wellington, o Dr. Fabiano, o Wellington cardiologista, o Fabiano radiologista, quer dizer, cercando aí todas as áreas para poder entregar um conhecimento mais amplo para todos vocês. Quando a angiotomografia, ou melhor, a angiotomografia pode ou poderá substituir o cateterismo no diagnóstico da doença coronária? Bom, seguramente na exclusão de lesão obstrutiva menos invasivo. Menos invasivo, a gente fica muito tranquilo e assim a gente tem um grau de certeza para o normal próximo de 100%. Claro. E isso é muito bom. Agora, toda vez que nós encontrarmos lesões, a gente ajuda muito mais descrevendo as características dessa lesão do que se preocupando em acertar o grau de estreitamento. Perfeito. Falar para o colega cardiologista que o paciente dele tem uma placa mole, não calcificada, excêntrica, irregular, que parece que tem uma área ali de fissura, com uma possível ulceração, isso é muito mais importante do que falar para ela que ela é 50%, 65%. Mas essa capacidade de qualificar a lesão é mais recente, né? É mais recente. E agora estão saindo, né, as novas diretrizes, porque assim, a gente sempre pôde observar a composição da placa no sentido se ela é mais calcificada ou é menos calcificada, ou ela é... Mas
a tecnologia está chegando agora num grau da gente começar a separar, né? Algumas coisas ainda estão por vir, no sentido de eu dizer não só se ela é não calcificada, mas se ela é fibrosa, se ela é gordurosa. A gente está chegando nesse ponto agora. Alguns softwares que estão chegando nesse momento, né, estão nos ajudando a diferenciar um pouquinho melhor. Não fica só no olhômetro. Mas, além disso, os métodos para avaliar o grau de estenose também estão melhorando. Mas, ainda assim, a gente tem uma preocupação primária, que é dizer como essa placa é, qual é o comportamento, qual é o grau de risco, se ela precisa só fazer um cateterismo convencional ou se precisa de algo mais, né, um ultrassom endocoronariano, uma tomografia de coerência óptica, né, um OCT. Então, a gente ajuda bastante nesse sentido de preparar para o próximo passo. E, lógico, aqueles pacientes que a gente diz que é normal, ele não tem próximo passo. Vida que segue, né? E eu acho além, doutor, além da gente poder auxiliar, é sempre muito bom, muito importante a gente deixar que a angiotomografia de coronárias e o cateterismo cardíaco, eles podem andar conjuntamente, melhorando o risco do paciente. Claro. Porque... Primeiro, quando a gente exclui a doença, esse é um paciente que já não vai fazer o cateterismo e, consequentemente, as complicações dele. Verdade. E quando a gente identifica uma doença, o hemodinamicista pode ir mais preparado para aquilo, porque muitas vezes uma placa mole, como o Fabiano está falando, às vezes no cateterismo passaria batido, porque ela porque como ela não é uma lesão, às vezes, que ela corta totalmente o fluxo sanguíneo, então a gente dá esse indício para o hemodinamicista e ele consegue, com outros auxílios, como, por exemplo, tomografia de coerência óptica ou fluxo de reserva fracionado, de avaliar melhor essa placa e ver que ali merece um tratamento. O exame melhora a acurácia Exatamente. do outro, né? Isso é muito importante. A gente vai ganhando, né, armas para essa batalha árdua, né, contra as doenças cardiovasculares, não é verdade? Acho que é isso. Né? Exatamente. Em relação ao futuro da angiotomografia e até da ressonância, quais são as expectativas que vocês têm? Olha, é um assunto que me empolga muito, porque eu sou entusiasta da tecnologia e a gente está vendo assim, como o fato de ser um método novo, ele promete muito. Né, em relação e até para acompanhar esse desenvolvimento é bastante difícil, porque exige uma série de coisas e uma delas é investimento em tecnologia. Mas a gente está esperando que os próximos passos agora, com a aquisição por multienergia, você consiga avaliar a composição da placa, nos mínimos detalhes, a composição bioquímica da placa, usando a tomografia com múltiplas energias. Né? Alguns fabricantes usam 2 ampolas de raio-x e usam energias diferentes para poder ter um resultado. Outros fabricantes usam detectores especiais que separam essa energia no próprio detector. Mas o que é sabido é o seguinte, quanto mais eu puder falar o quanto essa placa é vulnerável, mais eu preparo o cardiologista para entender se ele vai interferir ou se ele vai investir mais no tratamento clínico. Aqueles pacientes com reserva de fluxo fracionado, o FFR, eu dizer que aquela lesão de 50% ela não tem nenhuma repercussão sobre aquele território irrigado, vai gerar um comportamento diferente de se eu disser que, olha, realmente tem uma alteração aqui no FFR e ele precisa de uma abordagem um pouquinho mais agressiva. E no final das contas, todas essas melhorias, elas vão devolvendo para o clínico a possibilidade de escolher o melhor caminho de forma bastante antecipada, não ser surpreendido com, não, agora trata, agora opera, agora faz a angioplastia, porque ele tem mais tempo para decidir isso no consultório com o paciente na frente dele. Isso é incrível, né? Vocês puderam acompanhar, além das falas, Dr. Fabiano, Dr. Wellington, algumas imagens que a gente foi projetando e a beleza que é o exame de angiotomografia, né? As imagens são incríveis, um exame não invasivo, e que promove aí a possibilidade da gente avaliar a anatomia coronária com muita precisão. É muito interessante. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente. Nós agradecemos também. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos e lembrem-se, cuide da sua saúde cardiovascular, fazendo exercício, alimentação adequada e, sempre que possível, aliviando
esse estresse do dia a dia. Abração.